Então, boa noite. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Fico muito feliz em poder compartilhar esse momento com vocês e compartilhar um pouquinho, né, do que eu venho conhecendo e venho estudando dos óleos essenciais com vocês. Hoje a gente vai falar sobre óleos essenciais e o feminino tem um universo de coisas para a gente falar sobre isso. Eu trouxe aqui 2 óleos muito importantes dentro desse universo feminino. Um deles ele fala no vídeo dele, inclusive, que é o Claricide. E eu fiz questão de trazer o Claricide porque o Claricide acabou de ser disponibilizado pela doTERRA. A gente não tinha esse óleo aqui, ele começou a ser vendido aqui no Brasil esse mês. Então, isso para mim foi muito importante, muito especial, porque é um óleo que é muito procurado, né? Ele é um dos principais componentes, por exemplo, do Clary Calm, que é o nosso blend que a gente indica muito para desconfortos de menopausa, principalmente quando a pessoa não pode fazer reposição hormonal, pessoas que têm uma menstruação muito irregular, sentem muita cólica, tem muita TPM. O Clary Calm, ele pode ajudar nisso tudo, em todos esses momentos. E a salva esclareia, que é o Claricide, é o principal componente desse Clary Calm. Então, vamos lá. Eu queria, mais uma vez, dar 2 minutinhos só para vocês colocarem no chat se tem alguém aqui que ainda não sabe o que são óleos essenciais, para saber se eu explico um pouco mais essa parte introdutória ou não. Vou dar 5 minutinhos para vocês. Ok, acredito que todo mundo então saiba, né, o que são os óleos essenciais, que são um mecanismo de defesa da natureza para as plantas e para as células e que trazem esse bem-estar tão grande para a gente, né? Já disse e repito que ele vem usado desde muitos anos antes de Cristo, não é uma novidade para ninguém, não é ciência moderna, muito pelo contrário, é uma medicina muito tradicional que a gente hoje tem a possibilidade de ter isso de forma segura, de forma natural, de forma eficaz na nossa casa e com a qualidade dos produtos da doTERRA com o certificado CPTG. Né? Lembrando que a gente fala aqui sempre dos óleos essenciais e do benefício que eles podem trazer para a gente, mas que a gente precisa fazer também a nossa parte em outras áreas, né? A gente precisa comer bem, a gente precisa se exercitar, a gente precisa tentar reduzir um pouco o nível de estresse na nossa vida, né? Reduzir um pouco as toxinas aos quais a gente se expõe ao longo do dia. A gente tem que se cuidar bem, ser proativo mesmo nesse cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né? Às vezes a gente cuida muito mais dos outros do que da gente, mas a gente precisa se lembrar sempre de ser proativo no cuidado com a gente mesmo. Então, eu queria falar especialmente sobre os óleos que vêm de flores, né? O que são flores? Flores são polinizadores, são o sistema reprodutor das plantas, né? As flores, elas são bonitas para seduzir os polinizadores, elas são bonitas e cheirosas para atrair os insetos que vão polinizar, que vão levar o pólen de um canto a outro, para que aquela planta possa germinar, possa se reproduzir, né? E por isso, muitas vezes, os óleos que vêm de flores, eles podem ser afrodisíacos, eles vão ajudar no nosso poder de sedução. O Ylang Ylang, a gente não vai falar dele aqui agora, mas ele é tido muito como afrodisíaco. Para mulheres, ele é como se ele resgatasse a mulher que existe dentro da gente, a feminilidade que existe dentro da gente, que às vezes a gente deixa um pouco mais adormecida, né? Quando a gente coloca no difusor, eles podem fazer um ambiente sedutor. Então, para um movimento, né, um momento em que a gente quer um pouco mais de intimidade com o parceiro, com a parceira,
eles são muito bons. E eles abrem o nosso amor, o nosso coração para um amor verdadeiro, como das plantas com os animais, que são os polinizadores e assim por diante. Então, eles trazem para a gente esse sentimento de amor, esse sentimento de sedução. E isso é muito bacana. Especificamente sobre a salves clareia, né, que é o Clary Sage. Eu estou frisando bem porque a gente eventualmente já ouviu bastante falar de salves clareia, mas não sabe que a salves clareia é o Clary Sage. Bom, a salves clareia ela é antisséptica, astringente, diurética, carminativa. O que é carminativo, gente? É que reduz a flatulência, né? Reduz a produção de gases no nosso corpo, a produção de gases pelo nosso organismo. Como eu disse, ela é afrodisíaca, é bactericida também, antissudorífico. Então, até no nosso grupo alguém tinha perguntado qual era um óleo essencial que poderia ajudar na redução, né, da produção de suor. Então, salves clareia é uma resposta para isso. E ela ajuda a regular a produção de oleosidade da pele, do cabelo. Ela é muito boa para isso. Por quê? Porque ela tem, no momento em que ela ajuda a gente a regular as nossas taxas hormonais, ela vai ajudar a gente em diversas questões físicas e emocionais. Então, ela é muito boa para acne, para furúnculo, ela é muito boa. Dermatites, eczemas, você pode associar a salves clareia com o nosso trio, por exemplo, de alergia, né? E isso fica bom, colocando um melaleuca, quando a gente está falando de um eczema, para ajudar a recuperação da pele, né? Para caspa e para perda de cabelo, e aí para perda de cabelo você pode associar, por exemplo, com alecrim, mas aí a gente tem que lembrar que o alecrim, por exemplo, ele não é recomendado para quem tem pressão alta. Então, atenção nas misturas, nas sinergias que a gente vai fazer com os óleos, ok? E, como eu disse, ela é muito boa para menopausa, para TPM, para menstruação irregular, né? A gente pode, por exemplo, associar com canela e camomila romana para um momento de cólica. Vai levar ali uns 20 minutinhos para fazer efeito. Então, se você é uma pessoa que costuma ter cólica, você está começando a sentir que você vai ter aquela cólica grande, você pode associar com canela e com camomila romana para você e passar já naquela região. A canela ela é super é, boa como analgésico, ela é um analgésico muito bom e por isso, junto com a salves clareia e a camomila romana, ela vai trazer essa tranquilidade, essa melhora da cólica menstrual, tá bom? E a salves clareia não é recomendado para usar por grávidas, para ser usado por grávidas, porque ela tem essa questão da regulação hormonal que pode sim impactar na gestação, pode sim impactar na formação do feto, mas o interessante é que ela é excelente para trabalho de parto. Então, se você tem aí, conhece uma gravidinha que você queira eventualmente indicar alguma coisa que ela já tenha perguntado, o que é bom para o trabalho de parto? Essa receitinha é uma receitinha para dor do trabalho de parto, para aliviar a dor do trabalho de parto. Ah, se eu soubesse disso na minha época. Mas, enfim, o ideal é você fazer uma massagem no ventre e na região lombar, 0,5% aí de salves clareia, 0,5% de canela, por conta da questão, né, que eu já coloquei da analgesia, e 0,5% de manjerona, 1,5% no total. Você vai fazer ali, passar uma base neutra de hidratante, de creme hidratante, ou num óleo vegetal, carreador pode ser o nosso óleo, no nosso óleo de coco, da própria doTERRA, perfeito para isso, perfeito para esse tipo de situação, né? Você vai fazer aquela massagem ali na lombar e no ventre para você conseguir aliviar um pouquinho a dor do trabalho de parto. Para mulheres que ficam muito tempo em trabalho de parto, então, isso é muito importante e ajuda bastante, pode ajudar bastante, tá? Nos aspectos emocionais, então, a gente tem ele atuando no sexto chakra, né? Pela medicina Ayurveda e pela medicina tradicional chinesa na terra e na água, nos elementos terra e água. Então, ele vai ajudar a libertar a culpa, a desenvolver uma força interior e uma confiança, autoconfiança.
ele, na medida em que você estimula o sexto chakra, ele te traz um mais intuitivo e estimula a sua autopercepção. Então, ele é muito bom, por exemplo, para quem está em um momento de mudança muito grande, mudou de serviço, está mudando de casa, se separou, alguma mudança de vida muito grande, ele vai ajudar a pessoa a despertar atenção para os medos que aquela situação está trazendo e que eventualmente precisam ser trabalhados. Então, quando você eventualmente vai fazer, por exemplo, um atendimento de aromaterapia e você começa a perceber que aquela pessoa ali tem eventualmente algumas questões, alguns medos que ela nem sabe às vezes verbalizar, você pode ajudá-la, por exemplo, com salvos clareia, para que ela entenda esses medos e possa, então, depois comunicar esses medos para que eles possam ser trabalhados, e na medida em que você ganha consciência disso, você consegue trabalhar isso melhor e mudar e trazer um bem-estar emocional para aquela pessoa. E o patchouli, né? O patchouli é um outro óleo super interessante, porque ele é tido como um bom inibidor de apetite. É interessante, eu nunca tinha ouvido falar do patchouli como inibidor de apetite, só depois de estudar estudar um pouco mais sobre os óleos essenciais é que eu descobri isso, sendo usado no difusor pessoal com fenel ou bergamota. O patchouli, ele vai ajudar aquelas pessoas. Eu já tinha até falado isso quando a gente, né, em outro momento, falando do bergamota, aquelas pessoas em que elas não estão bem consigo mesmas, elas estão assim com autoestima muito baixa, né, muito preocupadas com isso, muito introspectivas, e aí a pessoa acaba às vezes descontando na comida. O patchouli, como ele vai ajudar isso tudo, né? A gente vai ver nos aspectos emocionais, ele pode ajudar, pode ser um bom inibidor de apetite, sendo usado no difusor pessoal, uma gotinha durante o dia, né? Mas ele também é anti-inflamatório, anti-espasmódico, cicatrizante, teve um errinho aí, mas cicatrizante, ele também é carminativo e ele é muito bom para os cuidados com a pele, né? Então, por exemplo, você pode associar ele com o óleo essencial de palma rosa para manchas de pele, para cuidar de manchas de pele. Você pode, para hemorroidas, associá-lo à mirra e passar ali 1, 2 vezes por dia. Tem pessoas que têm muito problema de hemorroida, então isso pode ajudar bastante, né? Como eu já disse, ele pode ser utilizado como inibidor de apetite, e aí a gente vai associar isso, né? Se a gente tem alguma disfunção hormonal e e aí com isso a gente está comendo demais. Normalmente a compulsão por comida ela tem um fundo emocional por trás, né? E por isso o patchouli com bergamota pode ser muito eficiente. A erva doce ela vai ajudar a dar uma limpada nas nossas energias, e por isso também pode ser ou com erva doce, que é o fenel, ou com a bergamota, né? E os aspectos emocionais, ele trabalha o elemento terra. Então, ele ajuda a reduzir tensão, ele ajuda a reduzir estresse, ele trabalha empoderamento, ele trabalha você ter mais empatia com você mesmo, e com isso você se sentir mais empoderado, você achar que você pode mais, né? Ele estimula o primeiro e o segundo chakra. Lembrando que o primeiro chakra é aquele na base da nossa coluna, né? E como é que a gente trabalha? Uma das formas de a gente trabalhar o primeiro chakra é a gente fazendo massagem na região do culote, aqui nessa lateral, na lateral da nossa perna, dos nossos glúteos, né? Do nosso quadril, aqui na região do culote. E a gente vai massagear essa região sempre que a gente quiser estimular o nosso primeiro chakra com alguma coisa. É uma das opções para a gente estimular o primeiro chakra, né? No primeiro chakra, ele trabalha o coletivo. É interessante porque esse óleo patchouli, ele era, por exemplo, muito usado na época dos hippies, né? Na época do sexo, drogas e rock and roll. E um dos motivos pelos quais ele era muito usado, mesmo que de forma intuitiva, de forma empírica, de forma experimental, pelas pessoas que estavam utilizando aquela fragrância ali nos seus perfumes ou
num incenso ou qualquer coisa do tipo, é porque ele trabalha o senso de coletivo, ele trabalha a empatia, ele trabalha a sua capacidade de aceitar as leis de causa e efeito, de você aceitar o tempo do outro, de você não se estressar com o tempo do outro. Então, se você é mais rápido e o outro é mais lento, ele trabalha a sua capacidade de entender aquilo ali no outro, de entender que o outro tem o tempo dele para que o outro possa desenvolver aquela tarefa, né? Então, é a empatia no sentido de você conseguir entender que o outro é diferente de você e conseguir conviver bem com isso, né? No segundo chakra, que é o chakra que fica no nosso ventre, né? Uns 3 dedos mais ou menos abaixo do umbigo, ele vai trabalhar o prazer pela vida, a criatividade na sexualidade. Então, a gente estimulando esse segundo chakra, a gente vai ter esses benefícios, né? Então, ele é, por exemplo, muito utilizado em massagem pós-banho para um momento mais afrodisíaco. Ele pode ser utilizado a 1% e a gente associa aí com 0,5% de canela, mais 0,5% de gerânio. Canela é um óleo quente que vai vascularizar a região, né? E o gerânio, que é um outro, ou o ylang-ylang, como eu disse, o ylang-ylang, ele é para a mulher, né? Ele ajuda a aflorar a mulher que tem dentro da gente, aquela, a gente brinca, é deusa interior que tem dentro da gente, a gente se sente mais empoderada enquanto mulher, mais feminina, né? E o gerânio, ele traz também para a gente essa aceitação muito grande da nossa feminilidade. A gente se aceita melhor como a gente aceita melhor o nosso corpo como ele é, e com isso a gente se permite ser mais sensual, se permite ser mais feminina e se permite ser mais criativo no nosso momento de sexualidade. Então isso é muito bacana, é muito bom, porque com isso tudo fica bem, tudo fica melhor, né? Então fica a dica para massagem pós-banho, com outros 2 óleos muito interessantes. E bom, mais uma vez eu falo sempre da minha escolha da doTERRA. A minha escolha pessoal pela doTERRA, ela está muito ligada aos 2 aspectos de responsabilidade social e ambiental da empresa, né? O Co-Impact Sourcing é de arrepiar, o que a empresa faz com as comunidades de onde ela extrai os óleos essenciais é de arrepiar, né? E toda a preocupação que ela tem também com a extração para que isso seja uma extração contínua também é maravilhoso. A gente pode ver aqui, né, o Clarissage, da onde ele vem. Isso é muito... Ele está em parceiros aqui no norte, e o Patchouli também está nessa região, onde eles também têm a extração direto com os produtores locais, respeitando sempre a qualidade, sempre o meio ambiente, né? E lembrando que quem ainda não tem o seu e quer experimentar, pode fazer uma compra avulsa, claro, com a pessoa que tiver convidado para assistir essa apresentação. E sempre temos o cadastro na empresa para que a pessoa possa comprar, né, com 25% de desconto, se fidelizar, fazer parte do nosso programa de recompra mensal, para que a gente tenha ainda mais benefícios. Eu vou dar 1 minutinho para que a gente possa falar aqui no chat, qualquer dúvida que vocês tenham, e agradeço muito novamente a presença de todos vocês. Vou tirar do mudo, ok? Fabiane. Oi. É a Maurícia, boa noite. Boa Deixa eu noite. te falar. Aqui, eu estou no norte, eu estou em Belém do Pará. O patchouli é originário da Amazônia. Então, ele é muito forte, ele causa muita alergia para muita gente no cheiro. É uma raiz. Uhum. Por exemplo, a Idine, ela conhece, ela já levou daqui para aí. Agora, outra coisa que eu queria ver, eu queria saber se ele não dá alergias. Se a gente pode passar em qualquer lugar. Maurícia, eu sempre falo muito sobre essa questão do uso consciente, do uso seguro dos óleos essenciais.
Eu, particularmente, sempre diluo os óleos essenciais que eu uso de forma tópica. Porque se eu vou usá-los todos os dias, eu coloco numa concentração mais baixa para que o meu corpo não crie resistência e nem se intoxique com os óleos essenciais que são extremamente concentrados. Eu vou utilizar, mesmo que esporadicamente, em alguma parte do meu corpo que seja mais sensível, eu vou diluí-lo, porque a gente está falando de uma pele sensível, né? Em idosos, em crianças. Então, a gente tem sempre que se lembrar desse uso consciente, desse uso com segurança. Eu fiz uma outra apresentação na semana passada sobre isso, vale a pena, ela está disponível inclusive no YouTube, depois eu posso passar o caminho, se for o caso. Mas tem o meu canal no YouTube e que está disponível para todo mundo. E eu falo sobre o uso. Diga. Uma outra pergunta. Você falou ainda há pouco, e aí na reunião anterior também, que o alecrim ele é problemático para quem tem pressão alta. Isso. Aqui na região, todo mundo usa, sabe que a canela é o mesmo efeito. A canela é muito ruim para quem tem a pressão alta. E você nunca referiu sobre isso. Tem algum estudo sobre isso quando se trata de óleo essencial? Que a canela, a folha da canela em si, o pozinho da canela que a gente coloca no mingau, tem qualquer coisa que tu fazes com pozinho, ou o pau de canela, ele não é usado aqui no norte. Estou falando no norte, porque para quem tem pressão alta, porque ele aumenta bastante. Você tem razão, eu devia ter falado isso. Ele não é. Por quê? Porque como ele aumenta a vascularização, você tem razão. Como ele aumenta a vascularização, a gente realmente as pessoas que têm pressão alta devem evitar ou usar no mínimo com muita cautela, né? Por razões A canela diferentes. também. A canela também. Aí eu peço desculpa, realmente eu não comentei, mas isso é verdade. É algo que a gente tem que tomar cuidado, sim. Ainda que seja com óleo essencial? Ainda que seja com óleo essencial. Para reduzir essa probabilidade, a gente vai usar sempre com concentrações muito baixas, até porque a canela é um óleo muito quente, mas a gente tem que lembrar disso, né? E usar sempre com cautela e deixar a pessoa, se a pessoa tem pressão alta, ela tem que estar ciente desse risco no mínimo para que ela se observe e ela veja, porque não é uma verdade que a pessoa necessariamente vai se sentir mal, tá bom, Maurícia? A mesma coisa com o alecrim. Mas a gente tem sempre que fazer a ressalva, porque existem pessoas que sentem desconforto ao usar esses óleos. Ok, obrigada. Nada. Ninguém mais? Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada pela participação. E até na semana que vem, no nosso próximo encontro. Um beijão. Obrigada. Obrigada. Obrigada, valeu. Obrigada. Boa noite.